é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã, outra vez. Amém? Vamos lá? Quando o machado flutuou e o gigante tombou, Deus estava lá. Quando o mar vermelho separou e a muralha desabou, Deus estava lá. Quando a água da pedra encaujou, por uma fenda Moisés olhou, Deus estava lá. Lá no deserto a sarça ardia e o fogo não consumia, Deus estava lá. Elias orou e o fogo desceu, um cego brilhou e recebeu, porque Deus estava lá. Aleluia! O mesmo Deus que estava lá está aqui. Hoje o mar vai se abrir para você atravessar. O mesmo Deus que no passado tudo fez, pode fazer tudo outra vez. Você pode acreditar. Quando você chorou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui para te consolar. Quando a água da pedra encaujou, por uma fenda Moisés olhou, Deus estava lá. Lá no deserto a sarça ardia e o fogo não consumia, Deus estava lá. Elias orou e o fogo desceu, o cego gritou e recebeu, porque Deus estava lá. O mesmo Deus que estava lá está aqui. Hoje o mar vai se abrir para você atravessar. O mesmo Deus que no passado tudo fez, pode fazer tudo outra vez. Você pode acreditar. Quando você chorou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui para te consolar. Quando você chorou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui para te consolar. Amém? Glória a Deus, né? A escritura está em Êxodo, capítulo 40, versículos 33 e 34. Enquanto vocês encontram, ainda sobre mudanças na vida, é mais fácil as pessoas de fora
perceberem as mudanças na gente, do que a gente mesmo, né? Mas algumas coisas a gente percebe que mudou, né? Eu consigo perceber que eu mudei muitas coisas. Como disse aquela irmã de cor, né? Não sou o que eu quero ser, o que eu preciso ser, mas eu já não sou mais o que era antes, né? A gente sabe que alguma coisa aconteceu. Em todos os sentidos. No sentido físico, a gente percebe a chegada da idade, né? As mudanças no nosso físico, na nossa força. Mas a gente também percebe que tem mais experiência em algumas coisas, que controlou algumas coisas, e tem umas coisas que a gente gostaria de ter mudado e não conseguiu ainda, né? Mas continuamos confiando que vai mudar, amém? Vamos ficar em pé, então. Êxodo capítulo 40, é isso? Tem mesmo esse capítulo 40 em Êxodo? Vocês acharam aí? Versículo 33 e 34. Diz assim a Escritura: levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Nosso Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Só o Senhor pode conduzir, meu Deus. Eu posso até citar as Escrituras, mas só o Senhor pode vivificar isso para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Então, mais uma vez, eu vou ter que reprisar esse assunto de logos e teofania, né? Hoje eu vou ler um pouco. Sexta-feira eu falei mais, né? Eu vou ler um pouco aqui, na mensagem Perguntas e Respostas, número 2. Agora, essa coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus. Essa coluna de fogo, ela foi vista na Bíblia, lá com Moisés, na sarça ardente, Êxodo capítulo 3. Ela é vista em Ezequiel capítulo 1, versículo 27. Lá fala a cor dela, é cor âmbar. Ela é vista depois na forma de uma pomba no batismo de Jesus. E ela é vista depois no dia de Pentecostes, descendo sobre os apóstolos. Atos capítulo 2. E ela é vista depois em Atos capítulo 9, fazendo Saulo de Tarso cair do cavalo. Tudo isso é o mesmo Deus, é a mesma pessoa. Aí você diz, pastor, mas é uma pessoa? É uma pessoa, porque lá em Êxodo ela falou com Moisés. Ela disse, diga ao povo que eu sou o que sou. Lá em Atos 9 ela falou com Saulo. Ela disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E é o mesmo Deus. E Deus permitiu que ela fosse fotografada agora. Porque naquele tempo não tinha câmera para filmar, né? Acredito que os irmãos do som estão atentos aí, né?
para mostrar a coluna de fogo, né? Deus permitiu. Eu vi essa foto. Ela está numa foto pequena no museu em Washington, nos Estados Unidos. E nós temos essa foto aí. Tem gente que diz assim, idolatria, colocar, olha, observe a cor dela, é um amarelo afogueado. Se tivesse câmeras de alta precisão na época, ficaria mais nítida ainda. Alguém diz assim, vocês idolatram. Idolatrar não, você tem foto na sua casa, você não idolatra foto. Não quer dizer idolatria, não. Idolatria, sabe o que é? É colocar qualquer coisa na frente de Deus, é cultuar alguma coisa. É pegar uma imagem e cultuar. Não, nós não temos isso para adorar. Nós temos isso como um testemunho de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, essa coluna de fogo, ela está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Isso para mostrar que é o mesmo Deus que estava lá, é o mesmo Deus que está aqui. E foi ela, nós vamos ver depois, mais tarde, nós vamos ver ela descendo no dia de Pentecostes, como línguas de fogo, sobre os apóstolos. Então, ela foi chamada o Logos. O que seria o Logos, irmãos? Eu vou ilustrar isso aqui. Uma folha de papel. É como se fosse, o Logos é como se fosse um pedaço de Deus. Um pedaço de Deus que saiu. Sendo que é a mesma composição, é o mesmo Deus. Mas ele saiu para vir se manifestar o homem. Por que ele fez isso? Porque Deus queria ser visto pelos homens. E ele fez isso em um processo. Ele não o fez de uma vez. Primeiro, ele aparece lá em Gênesis 1, nós vamos ler aqui. E depois, esse mesmo Deus, ele veio dentro de cada profeta. Essa coluna de fogo estava sobre os profetas. Ele estava em Moisés. Quando Moisés intercedeu pelo povo, não era Moisés, aquilo era Cristo em Moisés. Quando José foi rejeitado pelos seus irmãos, foi colocado num poço, foi colocado entre dois, entre o padeiro e o copeiro, aquilo era Cristo em José. Quando Elias foi rejeitado por Jezabel, por Acabe, aquilo era Deus em Elias. Quando Davi foi destronado, foi tirado do trono, aquilo ali era Cristo em Davi. Então ele estava em toda a Bíblia, nos profetas. Eu estava dizendo sexta-feira, até em Jonas. A gente pensa que Jonas foi um rebelde, mas era Cristo em Jonas, porque Jonas tinha que entrar no ventre da baleia e passar 3 dias, porque aquilo representava Cristo no ventre da terra por 3 dias. E por que só 3 dias? Porque a partir do 3º dia, o corpo entra em corrupção, começa a se decompor. E no Salmo 16, a Bíblia tinha dito que o corpo dele não entraria em corrupção. Então, de Gênesis e Apocalipse é o mesmo Deus, é a mesma pessoa. Não é uma segunda nem uma terceira, é a mesma pessoa. Nós vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ver uma pessoa aqui. Gênesis 1.
diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aqui pode ter levado milhões, bilhões de anos até que ele viesse a povoar a terra. Mas ele criou a terra, os céus e a terra. E a terra era sem forma, não tinha forma, era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E quem se movia? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem era esse Espírito de Deus? Era o Logos, que é a teofania de Deus. E a teofania é um corpo humano. Só que ele não tem carne nem osso, ele não é um corpo como o nosso aqui. Essa teofania é o corpo que nos aguarda. Quando nós sairmos, quando nós morremos, nós entramos nessa teofania, ficamos esperando a ressurreição. Na ressurreição, nós teremos um corpo glorioso, de carne, de osso, igual esse aqui, igual o que Adão tinha. Mas quando nós morremos, nós temos um corpo celestial, que é a teofania. É um corpo humano que fala, que vê, mas que ele não come, não bebe. Isso aqui aparece na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre é esse corpo aqui, deste tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Esse é o corpo teofânico. E aqui em Gênesis, no capítulo 1, ele estava nesse corpo teofânico, o Espírito de Deus. O Espírito, você não vê um Espírito, pelo menos com esses olhos humanos, você não o enxerga. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio hoje. Aqui onde nós estamos existe imagem, existe pessoas que passam por aqui, mas nossos olhos não veem. Anjos estão aqui, os anjos estão em outra dimensão, mas estão aqui. Demônios. É por isso que nós temos que criar uma atmosfera celestial para atrair anjos. Se criamos uma atmosfera diabólica, atrai demônios. Tem pessoa que a vida dela é fazer confusão, é fazer briga, é contar desgraça, ela atrai demônios para a vida dela. Mas a pessoa que cria uma atmosfera celestial, ela atrai anjos, ela atrai Deus. Então o Espírito, esse Espírito, ele se movia. Aqui no versículo 26, aí ele foi criando. Ele criou o céu, criou a terra, ele separou a luz das trevas, criou os mares. Vamos agora para São João, capítulo 1, que nós vamos ver o mesmo Deus. Lembre-se que o nosso assunto é o mesmo Deus. São João 1. Dá um tempinho para vocês acharem, tá? São João, capítulo 1. Você que está aí na internet, também quiser acompanhar. Olha só, no princípio era o verbo. Verbo é palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Então preste atenção. Aqui em Gênesis 1, diz assim, olha,
o Espírito de Deus se movia sobre as águas e disse Deus, haja luz. Foi Deus quem disse haja luz. Aqui em São João 1 diz, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 14. E o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne, apareceu entre os homens. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, quem era que estava criando lá no princípio? Era esse mesmo aqui de São João, capítulo 1. Era o Verbo, era o Logos, era o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava lá no Gênesis, era o mesmo Espírito Santo que estava aqui em São João 1, se tornando carne humana. Então, o objetivo de Deus era se tornar humano, aparecer para os homens. E Ele foi aparecendo nos profetas, era um mistério, ninguém entendia. Ele estava lá em Noé. Em Noé, ele enfrentou uma civilização avançada, ciência multiplicada. Foi o tempo que as mulheres se tornaram belas. Foi um tempo que casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, e lá estava o Espírito Santo. Aquele mesmo que estava no Gênesis, estava lá com Noé para enfrentar aquela civilização, irmão, incrédula. Aquele mesmo Espírito Santo estava em Abraão, inclusive ele apareceu para Abraão, fez um corpo para ele, visitou a tenda de Abraão, e era ele que estava enfrentando lá Sodoma e Gomorra. Era o mesmo Espírito que estava com Moisés cruzando o Mar Vermelho. Lá com Moisés ele estava na forma de coluna de fogo, abrindo o mar. Ele se transformava numa nuvem e cobria todo o arraial de Israel durante o dia. À noite era uma coluna de fogo para clarear o caminho deles. Era o mesmo Deus lá de Gênesis. Era a mesma pessoa, não era outra pessoa, era a mesma pessoa. Era a mesma pessoa que estava lá em Davi, vencendo Golias, governando Israel. Lembram quando aquele aleijado quis apedrejar Davi? Aquilo era Deus que estava em Davi, dizendo, não, deixa ele me apedrejar, eu preciso passar por isso, porque Jesus ia passar por isso. Era Cristo em Davi. Quando Davi foi para o monte e chorou por ser abandonado, aquilo era Cristo nele, porque Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junta aos pintainhos. Eu mandei profetas e vocês mataram os profetas. A mesma coisa Davi passou, porque era o mesmo Espírito que estava em Jesus, estava em Davi, no mesmo monte, irmão. No mesmo lugar. Ele estava em Elias, o mesmo Espírito. O mesmo Espírito estava com Jonas. O mesmo Espírito estava com Malaquias, estava com Isaías. E esse Espírito estava vindo para se materializar, para aparecer para os homens. Aqui, no versículo 14, diz, e o Verbo se fez carne. Então nós vamos ver esse Verbo se fazendo carne lá no Antigo Testamento, em Salmos capítulo 2, versículo 7, diz assim, olha, Salmos 2, verso 7, recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. O próprio Deus, ele veio sobre Maria
E ele criou no ventre de Maria o óvulo, o esperma e o óvulo, para gerar um ser. Maria foi apenas a incubadora. Maria foi apenas o terreno. Mas a matéria que estava ali, tudo foi de Deus. Era o sangue de Deus. Atos 20 e 28. Diz que ele era o sangue de Deus. Maria foi apenas o recipiente daquilo. E em São Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz assim, olha, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, quer dizer, eles não moravam juntos ainda, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Quem era esse Espírito Santo? O mesmo Espírito Santo que estava lá em Gênesis, criando os céus, a terra, as árvores, criando todos os seres. Vamos voltar lá um pouquinho em Gênesis de novo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus criou o homem. Deus fez o homem e ele disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Teólogos, doutores dizem, ele estava ali, era o pai e o filho conversando. Mas e os anjos? Não estavam ali também? E qual era a imagem e semelhança de Deus? Deus não tinha corpo físico ali. Esse corpo que nós temos aqui, ele não é a imagem e semelhança de Deus. Esse corpo aqui é o corpo, imagem e semelhança dos animais. Esse corpo aqui é corpo animal. A imagem de Deus era o corpo, era a teofania, que é um corpo espiritual. E Deus criou Adão, um ser espírito. Deus não foi e fez lá um homem já como nós somos. Ele fez um ser espírito no homem. E este homem, ele tinha o espírito masculino e feminino nele. Adão compunha as duas coisas. E então, e aí diz, logo em seguida diz, e criou Deus. Porque aí você vê que é singular já. E criou Deus. E nós vimos que lá em Gênesis, no versículo 1, era o Espírito que estava criando. Lá em São João 1, nós vimos que era Cristo, o Verbo, que fez tudo aquilo. Então ele criou esse corpo espiritual, não era esse corpo físico, e colocou no Éden. E Adão conduzia os animais, Adão era quem cuidava da natureza, Adão era quem comandava tudo, mas ele não tinha corpo. Aí a Bíblia diz, logo em seguida, e formou Deus o homem. Primeiro ele criou, depois ele formou, ele colocou o barro no homem. Ele colocou o corpo físico, visível. Quando Adão foi criado, ele não tinha corpo de barro. Deus formou ele do barro depois, modelou ele. E colocou Adão no Éden para cuidar dos animais. Mais adiante, Deus vem, faz Adão dormir e tira a parte feminina dele, que foi Eva. E aí o homem agora estava em duas partes. Quando ele se casa, ele volta a ser um outra vez. Eles voltam a se juntar, as duas naturezas, masculina e feminina. Mas ali, o mesmo Deus que criou os céus, a terra, as árvores, os animais,
O mesmo Deus que criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança, espírito. Depois ele faz um corpo de barro. Lá na frente, nós vamos ver este Deus entrando em um corpo de barro, fazendo um corpo de barro para ele. E esse corpo de barro chamou-se Jesus. Aqui em Mateus, capítulo 1, vamos voltar para São Mateus, no capítulo 1, diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Lembra do Salmos 2, verso 7? Hoje eu te gerei. Deus, o Espírito Santo, gerando Jesus no ventre de Maria. A mesma pessoa, o mesmo que estava lá no princípio, criando os céus e a terra, é o mesmo que cria o corpo no ventre de Maria. Foi a mesma pessoa, não é uma segunda, terceira pessoa, é a mesma pessoa. Versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O mesmo que criou os céus, a terra, os animais, as árvores. O mesmo que estava lá. Versículo 23. Ainda de Mateus 1. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel é Deus conosco. Deus no meio dos homens. Então, observe que Deus, lá no princípio, ele não tinha corpo físico. Deus apenas um espírito. Se nós formos lá em São João 4, 24, a Bíblia diz que Deus é espírito. Aqui em São Mateus 1, ele gera um corpo físico para ele morar. E nós vamos para São Mateus, capítulo 3. Diz assim: e sendo Jesus batizado, versículo 16, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O que acontece aqui? Aqui Deus vem habitar, o Espírito, aquele Espírito vem habitar e fundir-se com o Espírito do homem Jesus. Por quê, irmãos? Quero que você preste atenção nisso aqui. Para redimir o homem, tinha que ser um homem. Não podia ser um anjo. Tinha que ser um parente do homem para redimir o homem. Isso é a lei que está em Levítico 23. Então Deus fez um corpo humano. Esse corpo humano tinha um espírito humano nele. E com 30 anos, aquele espírito que gerou ele no ventre de Maria, que criou os céus e a terra, vem e entra dentro de Jesus. E ele se funde, se torna um ser. Sexta-feira eu estava explicando aqui o que é fundir, fusão. Você não pode fundir uma pedra com um pedaço de borracha. Por quê? Porque eles são de naturezas diferentes. Você não pode pegar uma borracha e fundir com um pau, porque são de naturezas diferentes. Mas você pega uma borracha junto com uma borracha e você mistura, que eles se tornam uma coisa só. Foi o que aconteceu. O Espírito que criou os céus e a terra, que gerou Jesus no ventre de Maria, veio e fundiu-se com aquele homem. E ele controlava Jesus. Jesus disse assim: o filho não faz coisa alguma se ele primeiro não ver o pai fazer.
Em São João, capítulo 14, ele disse assim: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é quem faz as obras. Então, quem fazia as obras? Era o mesmo Deus que criou os céus e a terra. O mesmo Deus que criou o corpo de Jesus para morar dentro dele. Mas por que eu li Êxodo capítulo 40? Vamos voltar a Êxodo capítulo 40. Para nós entendermos a razão dessa leitura, irmãos. Porque o Antigo Testamento, tudo que está no Antigo Testamento é um tipo do que ia acontecer, é uma sombra. Êxodo capítulo 10, tendo a lei sendo uma sombra, e não a imagem exata das coisas, era uma sombra dos bens futuros. Isso está em Êxodo capítulo 10. Hebreus, obrigado, irmão. Hebreus capítulo 10. A lei é uma sombra. Então, vamos ver essa sombra aqui. Êxodo 40, 33. Eu espero não estar sendo muito rápido, que às vezes, sendo muito rápido, você atrapalha o entendimento, né? Mas vamos lá. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Dá para vocês imaginar? O tabernáculo foi construído por Moisés, e depois a glória de Deus encheu o tabernáculo. Entrou dentro do tabernáculo. É como se fosse aqui o tabernáculo, e a glória de Deus, aquela coluna de fogo, entrou dentro do tabernáculo. E aquela coluna de fogo, ela ficava no Santo dos Santos, atrás do véu. A congregação não via, mas ela estava lá dentro. Mas aqui ela apareceu visivelmente. Vamos lá para Mateus 3 de novo. Olha só. E o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Aquele tabernáculo que Moisés construiu era um tipo do corpo de Jesus. A glória de Deus encheu o tabernáculo de Moisés, e aqui o próprio Deus entra no tabernáculo chamado Jesus Cristo. Ali estava se cumprindo o que aconteceu lá no Êxodo, estava acontecendo aqui. Deus entrando em Jesus. E ele entrou em Jesus para fazer as mesmas obras que ele fez lá no Antigo Testamento. Era Jeová agora no meio do povo em carne humana. E tudo que ele fez no Antigo Testamento, ele estava fazendo agora no Novo Testamento. Ele curou lá no Antigo Testamento, ele ressuscitou morto lá no Antigo Testamento, ele fez milagre no Antigo Testamento. Agora, em carne humana, ele estava fazendo as mesmas obras, porque era o mesmo Deus. E Jesus disse: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é quem faz as obras. Então era o mesmo Deus. Aí, antes de continuar, porque agora nós vamos lá para o Atos, capítulo 2, para ver esse mesmo Deus. Eu quero repetir muito isso, o mesmo Deus que estava em Gênesis 1, que estava em São João 1, o mesmo Deus que entrou em Jesus. Em Atos 2, ele virá de novo para entrar dentro da igreja agora. Ele entrou no tabernáculo lá no Antigo Testamento, ele entrou no tabernáculo Jesus Cristo, e ele entra na igreja em Atos capítulo 2, a mesma coluna de fogo, o mesmo Deus, o mesmo Logos. Dá para entender isso aí?
Mas aqui nessa mensagem, lugar de adoração escolhido por Deus, o irmão Brana disse assim, olha, preste atenção nisso aqui, que pode ajudar, né? Ele disse, meus amigos, não quero magoar ninguém, mas sou responsável por uma mensagem. E essa mensagem é, sai dessa sujeira. Sai dessa sujeira. Que sujeira era essa que ele está falando? Sujeira religiosa. Está falando da Babilônia. Nós, como cristãos, nós nunca devemos nos tornar um religioso. As pessoas tomam o espírito de religião, ao invés de tomar o Espírito Santo. Nós temos que ter o Espírito Santo, e não o espírito de uma religião. Porque quando nós tomamos o espírito de uma religião, nós nos tornamos escravos daquilo. Ele diz, sai dessa sujeira. E se eu peço que vocês saiam, para onde eu vou levá-los? O senhor leu? Para onde eu vou levá-los? Eu levaria para o tabernáculo Brana? Eu diria, eu traria para o tabernáculo da fé? Ele disse, ele tem tanta imperfeição quanto qualquer uma do resto delas. Tanta imperfeição, tantos problemas, tantas dificuldades como qualquer outra. Mas tem um lugar o qual eu posso levá-los, aleluia, onde estão seguros e protegidos da morte. Esse é em Jesus Cristo. É o lugar de Deus para a adoração. Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, Deus disse assim, que ele teria um lugar onde ele colocaria o nome dele. E esse lugar era o lugar para adoração. Então ele veio tipificando, ele fazia o tabernáculo, o templo de Salomão, eu vou já ler para não atrapalhar aqui, mas no templo de Salomão aconteceu a mesma coisa. Quando Salomão construiu aquele mega templo, eu não sei agora as medidas, mas era muito grande. Levou muitos anos, me parece 40 anos para fazer o templo. Quando ele consagrou, isso está em segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 2. Quando ele consagrou o templo, a glória de Deus encheu aquele templo. Moisés já tinha feito isso lá no deserto, ele fez o tabernáculo, a glória de Deus entrou no tabernáculo. Salomão constrói o templo e a glória de Deus entra no templo. E Deus constrói um templo chamado Jesus e entra dentro daquele templo. Esse é o lugar de adoração, o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus estava conversando com os fariseus, ele apontou para o templo de Salomão e disse assim, destrua esse templo. Eu não posso dizer que ele apontou para o templo, mas ele falou assim, destrua esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele estava falando do corpo dele, e eles pensaram que era o templo de Salomão. Eles pensaram, passaram 40 anos para fazer esse templo, ele disse que vai reconstruir em 3 dias, mas ele estava falando do corpo dele, porque o corpo dele era o templo onde habitava Deus. O templo, o corpo de Jesus era o templo onde Deus habitava, e Deus andou no meio dos homens dentro daquele templo, irmãos. Aí o profeta diz assim, esse é o lugar que eu estou apresentando a vocês hoje à noite, onde Deus colocou o seu nome. Deus colocou o nome dele ali. O nome de Deus é Jesus Cristo. É por isso que em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus disse para os discípulos assim,
Ide por todas as nações, ensinai todas essas coisas, e ide por todas as nações, batizando-as em nome. Observe que ele falou nome, singular. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele pediu o nome. E se você ver a referência, ela te leva para Atos 2,38, onde Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Porque o nome humano de Deus é Jesus Cristo. O nome é Jesus. O Pai é Senhor. O nome é Jesus. E Cristo é o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Então, este é o lugar que eu estou apresentando a vocês. Nós nunca apresentamos uma igreja. Nós nunca apresentamos o nome de uma igreja. Nós apresentamos o Verbo, que é o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Ah, a sua igreja tem falha, tem defeito, tem tudo, porque nós somos humanos. Mas a palavra é infalível. E ele diz... é onde ele prometeu que se encontraria com cada pessoa que entre aí. Cada pessoa que entre aí, onde? Entre em Cristo. Então, por isso que nós não tentamos apresentar o nome de uma igreja, não tentamos apresentar um homem para o povo. O homem, pelo contrário, precisa apagar-se, diminuir. João disse isso. Convém que ele cresça e eu diminua. E então, ele prometeu que se encontraria, que ele adoraria, olha, que lá em Cristo Jesus, ele adoraria com você. Ele festejaria com você, em Cristo Jesus. Então, há um templo físico aqui, só para representar um templo espiritual onde nós entramos. Isso é em Cristo. Não em nenhuma igreja, não em nenhum tabernáculo, mas em Cristo. Ele é o tabernáculo de Deus. Ele é o lugar onde Deus entrou. Aleluia! Agora, aquele tabernáculo que Moisés construiu era um tipo. O templo que Salomão construiu era um tipo. Era um tipo do corpo de Jesus, o qual Deus entraria. Mas Deus entrou nesse corpo, irmãos. Mas, quando Jesus foi para o Calvário, o Espírito saiu dele. O deixou sozinho. Por isso que Jesus disse assim: meu Deus, por que me desamparastes? Por que ele o deixou? Porque ele tinha que morrer como homem. Deus não podia morrer ali. Tinha que ter um sacrifício, um cordeiro. O cordeiro foi levado e foi oferecido. E ele morreu como homem. Tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus sai dele, ele morre e vai para a sepultura. Jesus vai para a sepultura. O corpo humano vai para a sepultura. E onde estava o Logos? O Espírito. Sabe o que a Bíblia diz? Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Diz que ele foi ao inferno. Ele foi lá no inferno pregar para as almas em prisão que não se arrependeram nos dias de Noé. Ele foi lá no inferno tomar as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. E ele estava, o paraíso era embaixo. E quando ele voltou do inferno, ele pegou os santos que morreram no Antigo Testamento e levou para cima, levou cativo o cativeiro. Salmo 68, Salmos capítulo 24. Ele subindo com os santos, chega na porta do céu e bate. E uma voz pergunta: quem é esse? E os santos respondem: ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia!
e a sexta dimensão se abre para entrar Abraão, Sara, Ló, José, os que morreram em Cristo. Tudo era tipo no Antigo Testamento, irmão. Quando um israelita morria, eles não enterravam fora de Israel, do terreno de Israel. Por quê? Quando José estava no Egito, antes dele morrer, ele falou: eu peço a vocês, quando vocês, a profecia diz que vocês vão sair daqui do Egito, Deus vai enviar um libertador. Ele diz: quando vocês forem embora, vocês não deixem meus ossos aqui, vocês levem os meus ossos para Canaã, levem meus ossos para lá, porque ele sabia que a ressurreição ia acontecer lá em Israel. E aquilo representava Cristo Jesus. A primeira ressurreição é somente para os que morreram em Cristo Jesus. Para os que entraram em Cristo Jesus, só esses têm direito na primeira ressurreição. Tudo era um tipo. Mas Jesus vai lá, desce no inferno e volta trazendo aqueles que morreram na fé. Hebreus capítulo 11, a Bíblia foi citando, citou Noé, citou Abraão, citou Sansão. No final ele diz assim: todos estes morreram na fé, não alcançando as promessas, mas vendo-as de longe, eles abraçaram, eles creram. Morreram na fé, confiando que um dia viria um Cristo, viria um libertador. E esses, ele levou para os céus. Ele leva eles lá e volta aqui para conversar com os discípulos de novo. Faz a reunião, aparece para eles, onde eles estavam com medo. Mostra as mãos para Tomé. E diz para Tomé: agora você crê, Tomé? Pode tocar aqui. Pode tocar aqui, eu não sou mais um espírito, não. Ele estava agora em carne e osso outra vez. Jesus, a partir de então, ele entra no corpo glorioso, que é o corpo que nós vamos ter na ressurreição. E esse corpo, no corpo glorioso, Jesus está na sétima dimensão. Os que morreram em Cristo estão no corpo celestial, na sexta dimensão. E os que morreram sem Cristo, onde é que eles aparecem na Bíblia? Você sabe? No Salmo 49. Nós lemos aqui, sexta-feira também. Salmo 49, estão aqueles que morreram sem Cristo. Deus nos ajude a não estar incluído nisso aqui, irmãos. Eu vou ler a partir do versículo 11. Diz assim, olha, mas é até o versículo-chave é o 14. O seu pensamento interior, isso aqui está falando de ímpios, tá? É que suas casas serão perpétuas, e que suas habitações de geração em geração, e suas habitações de geração em geração. Então o ímpio pensa que aquilo que ele tem, os recursos, aquilo vai ser eterno. Ele dá tanto valor para o material, ele vive focado no material, ele trabalha pelo material. E ele pensa que suas habitações serão de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Ah, o fulano morreu, o fulano era rico, o fulano falou isso, o fulano falou aquilo. Ah, porque ele tinha dinheiro, isso e aquilo. E a sua posteridade acha que ele está bem. Aí a Bíblia diz: como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Por que não tem mais onde more? Porque ele não tem um corpo para ele entrar. O cristão tem, 2 Coríntios
5. Se essa casa terrestre se desfizer, nós temos um edifício não feito por mãos, construído por Deus. Este é o corpo celestial, este é o corpo teofânico. Na hora que um cristão morre, ele pode ser todo quebrado, queimado, ele pode estar todo consumido, a sua carne, mas o seu corpo espiritual está ali aguardando ele. Ele entra naquele corpo, aleluia! E o ímpio não tem corpo, então ele fica vagando, a sua alma fica vagando na 5ª dimensão, esperando o julgamento. O salvo em Cristo vai para a 6ª dimensão, esperar o arrebatamento. E Deus está na 7ª dimensão. O corpo de Jesus está na 7ª dimensão, no trono, fazendo intercessão pelos santos, até que a última ovelha entre no corpo de Cristo. Então, ele diz: este é o lugar onde Deus entrou, Ele próprio habitou nele. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar. É aí onde Deus habitou, trouxe o seu nome e o colocou, Jesus Cristo. Portanto, o seu nome foi colocado num homem, seu Filho, Jesus Cristo, no qual ele habitou, ele mesmo, nesse tabernáculo, onde um tipo da antiga Jerusalém, as antigas festas, o antigo templo, era um tipo. Quando a fumaça entrou nos dias que a arca entrou do concerto e situou-se, e ouviu-se a voz de Deus sair dela, também ouviu-se a voz de Deus entrando no tabernáculo, Jesus Cristo. O que o antigo, o natural, era um tipo e uma sombra do novo. E quando ele entrou em Cristo, ele disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, irmão. Deus entrou em Cristo, mas, a partir de então, Deus começa a guiar a Jesus. Quer dizer, o Espírito começa a guiar ele. Primeira coisa que ele fez, depois de ser batizado, o Espírito o levou para o deserto para ser tentado. E ele passou lá 40 dias, sem comer, sem beber. Quando ele estava na sua pior condição, então o diabo veio para tentá-lo, para testá-lo. E ele venceu o diabo, dizendo assim: está escrito, Satanás. O diabo lançava uma palavra da Bíblia, com o intelectual dele, Jesus lançava outra palavra da Bíblia, com a revelação em cima dele. O diabo vem e ele fala coisas para você de dentro da Bíblia, mas você, sendo um cristão revelado, você fala a palavra com revelação. Essa é a diferença. Citar a palavra, qualquer um pode citar com a inteligência humana. A diferença está você citar ela com a revelação da palavra. Foi o que Pedro fez em São Mateus, capítulo 16. Quando Jesus disse: quem dizeis vós que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo não foi Pedro da sua mente, aquilo foi o Espírito Santo através dele. Jesus olhou para ele e disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Bajorna, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, não foi seminário, não foi estudando. Isso aí foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Aleluia! E então, aquele corpo foi se subjugando. A Bíblia diz que mesmo sendo filho, ele aprendeu, ele se subjugou, ele se humilhou, ele foi sendo levado por Deus. Ele não ia pela mente dele, pelo que ele achava. Lá no Getsêmani, ele quis recuar, ele era homem, ele teve medo da morte.
Ele quis voltar, mas ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Aleluia! Ele se rendeu, ó Pai. É por isso que depois de 3 anos, ele sendo conduzido pelo Espírito, Deus o leva a um monte. Lá, o Monte da Transfiguração. E lá estava Elias e Moisés juntos. Pedro, Tiago e João assistindo a cena com Jesus. E de repente, a nuvem o cobriu. A nuvem o cobriu. E uma voz disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Em Colossenses capítulo 2, verso 9, diz que toda a plenitude da divindade habitou naquele corpo. Ali no Monte da Transfiguração, ele recebeu a adoção. O que era isso? Lá no Antigo Testamento, quando um homem de muitas posses tinha um filho, ele colocava aquele filho para ser treinado por um professor, um tutor. E aquele professor ia dar todas as instruções para aquele filho, para ele aprender os negócios do pai dele. E se ele era um menino dedicado, o professor ia lá para o pai dizer: olha, ele está aprendendo, ele está melhorando, ele está crescendo. Se ele era um filho relaxado, o tutor ia lá e dizia: olha, pai, ele não está querendo nada com a coisa. É isso que o Espírito Santo está observando em nós, em mim e em você. É você um crente dedicado? Está você se identificando com os negócios do Pai, com os negócios de Deus? Ou você é um crente relaxado, que vive a vida de qualquer forma, de qualquer maneira? O Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso tutor. Quando aquele filho chegava num ponto que ele aprendia os negócios do pai, que ele recebia as instruções daquele tutor, ele chegava para o pai e dizia assim: olha, o menino agora entende dos seus negócios, ele está aprovado. O pai dele pegava ele, levava ele para uma praça, colocava um manto branco sobre ele, e em praça pública ele dizia: esse aqui é o meu filho, ele responde por mim. Tudo que ele fizer está feito. Tudo que ele falar, pode ouvir. Porque esse menino aqui, ele se identificou comigo. E foi isso que Deus fez ao levar Jesus no Monte da Transfiguração. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Cristo ali dentro era Deus falando. E é isso que Deus quer fazer com a igreja também. Individualmente, meu irmão. Quando você chegar num ponto que você se render a Deus, que você se entregar a Deus completamente, Ele traz a adoção para você, e Ele diz: esta é a minha filha amada, esse é o meu filho amado, pode ouvir Ele, pode ouvir a palavra dEle, é a minha palavra. Mas dá um desespero, né? Será que Deus pode confiar em mim? Será que Deus pode me jogar numa situação difícil e eu continuar como Jó? Será que Deus pode me fazer passar por tribulações e eu continuar ali aprendendo, subjugado? Será que Deus pode me levar para onde Ele quiser levar? Como Ele levou Paulo. Ele levou Paulo para a cadeia, Ele levou Paulo para ser açoitado, Ele levou Paulo para ser humilhado. Será que nós podemos deixar Deus fazer o que quiser de nós? Deus levar a gente onde Ele quiser levar. Deus nos treinar. Deus nos fazer passar por situações. E é isso que Deus está fazendo com a sua igreja. Porque Ele quer uma igreja aprovada. Ele quer uma igreja treinada. Eu ia trazer uma mensagem hoje, depois eu esqueci. Onde o profeta diz: a igreja que não está passando por provas, por lutas, essa não é uma igreja que tem vitória. A igreja, para ter vitória, ela tem que passar por lutas, por provas. É claro, irmãos, que essas provas, elas são proporcionais. Nós estamos, todo cristão hoje, ele está passando por uma pressão, por uma tensão. É dentro de casa, é na escola, é no trabalho, é com você mesmo, é uma pressão. Mas vai vir uma pressão mais forte sobre a igreja.
no coletivo, inclusive. Vai vir um aperto para a igreja. E é isso que vai fazer a igreja manifestar quem ela é. É nessa hora que a palavra falada vai sair da boca da igreja. Vamos lá de novo, vamos lembrar. Lá no Gênesis, aquele espírito que pairava sobre as águas, ele disse, haja luz. São João 1 disse que aquele era o verbo que se fez carne. Ele entrou num corpo chamado Jesus. Antes de Jesus partir da terra, ele conversando com os seus discípulos, ele disse assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu vou enviar outro Consolador para vocês. Ele estava preparando os discípulos, a igreja, dizendo assim, eu vou partir, mas pode ficar tranquilo, eu vou voltar. Não para estar com vocês, mas em vocês. Porque para ele estar em todos, fisicamente ele não podia estar. Tinha que ser em forma de Espírito Santo. Ele disse, o mundo se alegrará e vocês vão chorar. Assim como uma mulher, quando está grávida, próxima de ter filho, ela sente dores, mas assim que o filho nasce, ela sente alegria. Assim vai acontecer com vocês também. Vocês vão chorar, vocês vão se agonizar, mas vocês vão ter alegria. Ele estava falando do Espírito Santo que ia descer no Pentecostes. Ele disse assim, ficar em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. Aguardar em Jerusalém, não saia de Jerusalém, não saia da sua posição, não saia da sua chamada, porque é aí que Deus vai encher você com o Espírito Santo. E eles foram para lá, e aguardaram 1 dia, 2, 5, e o tempo foi passando, e eles ali aguardando, até que aquele mesmo que pairava sobre as águas lá no Gênesis, aquele mesmo que apareceu para Moisés, lá na sarça ardente, aquele mesmo que entrou, que gerou Jesus no ventre de Maria, o mesmo que entrou em Jesus, lá no Rio Jordão, aquele mesmo Deus desceu no dia de Pentecostes, 120 pessoas estavam no cenáculo. Observe que depois que ele ressuscitou, 500 pessoas o viram, mas somente 120 estavam no cenáculo. É sempre um grupo pequeno que permanece até o fim. E ele desceu, e a Bíblia diz que ele apareceu como línguas repartidas sobre, era Deus entrando. Lá em Jesus, naquele tempo, ele entrou tudo em um homem. Mas agora ele se dividiu, a igreja é o templo de Deus agora. Então, nós temos uma pequena fagulha daquele Espírito que criou os céus e a terra. Em Romanos 8, ele disse assim, se em vós habita o Espírito daquele... Me desculpe, eu tenho que ler, eu prefiro ler, porque eu não quero citar isso pela metade, não. Romanos 8. Diz assim, esse é muito, eu gosto demais disso aqui. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. Quem é aquele Espírito? É aquele que lá do Gênesis. É aquele que fez... criou o corpo no ventre de Maria. É aquele que entrou em Jesus no Jordão. É aquele que desceu no Pentecostes. Ele disse, aquele Espírito que ressuscitou a Jesus habita em você. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então aquele Espírito não é que vai habitar, ele já habita em você, ele está em você, e na hora certa, ele vai vivificar o seu corpo. Romanos 8, versículo 11. E depois
aquele espírito, aquela coluna de fogo, essa coluna de fogo aqui mesmo. Ela aparece para Saulo de Tarso e derruba Saulo do cavalo. Saulo estava muito arrogante. Saulo estava muito cheio de condições, muito cheio de teologia, muito cheio de conhecimento humano. Ele era um grande homem, honrado por todos. Deus o derruba, a coluna de fogo. Essa coluna de fogo o derruba do cavalo. E Saulo olha para aquilo, meio cego, e pergunta: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Saulo não estava perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo os crentes, mas Jesus estava dentro dos crentes. Aquela coluna de fogo estava dentro dos crentes. Agora o templo era os crentes, irmãos. Aleluia! Lá em Apocalipse, ele aparece para João. E quando João viu, ele caiu como morto, porque a glória de Deus era muito grande. Então, se você olhar lá no Gênesis, lá no Êxodo, lá em toda a Bíblia, nos Salmos, nos profetas, lá em Mateus, lá em João, lá em Atos, em toda a Bíblia, é o mesmo Deus, é um só Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 4, eu creio que é o capítulo 6, versículo 4, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único Senhor. Você sabe o que significa essa palavra único? Eu anotei ela aqui. Significa único, significa sem outro de sua espécie. Não existe outro. Sozinho, que só tem um elemento, único. Não existe dois, nem três. É um só Deus. Não existe duas pessoas. A mesma pessoa que criou os céus e a terra foi a mesma pessoa que entrou no homem Jesus, que criou um corpo para ele e entrou dentro daquele homem. A mesma pessoa entrou no Pentecoste na igreja. A mesma pessoa derrubou Saulo de Tarso. A mesma pessoa foi tirado foto ali para ser mostrado para esta geração. A mesma pessoa está aqui nesta manhã para falar com você. O mesmo Deus que estava lá está aqui outra vez. E tem horas, eu estou aqui com a mensagem, mas não dá mais tempo para ler. O profeta diz, eu citei isso aqui sexta-feira, e sem querer achei hoje, dentro da mensagem. Ele falando da porção, né? Porque o que entrou, irmão, inclusive, lembrando de Atos 2,38, está escrito assim, olha, Pedro, eles acabaram de receber o Espírito Santo no Pentecostes, e de repente, quando eles receberam o Espírito Santo, eles saíram alegres, felizes, pulando na rua, cantando, louvando. Os judeus olharam para aquilo e disseram assim, eles estão bêbados. Está todo mundo bêbado, esses aí estão bêbados. Esse crente aí está bêbado, esse crente aí está muito empolgado. Essa crente está muito inspirada, está bêbada. Pedro se levantou e disse assim, não, eles não estão bêbados não, essas 3 horas da tarde, esse povo não está bêbado não. Sabe o que é isso? É a profecia de Joel que se cumpriu na vida deles. E pregou aquele sermão e de repente as pessoas creram, compungiu no coração e disse, o que faremos, varões e irmãos? Pedro não fez apelo, não. Pedro não disse assim, quem quer aceitar Jesus? Não, não foi Pedro que perguntou, foi eles que perguntaram para Pedro. O que nós vamos fazer? Isso é verdade, eu creio, o que eu faço? E Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados.
e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom é aquele mesmo dom que eles tinham recebido. É o mesmo Espírito Santo. Vocês vão receber uma fagulhinha também. Ele diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, os vossos filhos, os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Para todos aqueles que Ele chamar, Ele tem uma fagulha do Espírito Santo. Aí o profeta vem e diz assim, se você tirar uma colher de água do mar, tudo que existe no oceano, as propriedades estão dentro daquela colherzinha. Dentro daquela colher de água. Se você tirar uma colher de água do oceano, todas as propriedades que existem no restante do oceano estão naquela colher. E se você tiver uma fagulha do Espírito Santo, tudo que é Deus está em você. E às vezes, parece que essa fagulha sumiu da gente. Parece que ela não está aí, mas ela está aí sim. Na hora decisiva da sua vida, essa fagulha entra em cena. Na hora decisiva da vida de Jó, a fagulha entrou em cena. Quando você pensa que tudo acabou, essa fagulha entra em cena a seu favor. Essa fagulha é um poder de Deus. É um pedacinho de Deus. É uma porção daquilo que criou os céus e a terra. E à medida que nós deixamos isso tomar conta de nós, já não é mais você, é Ele e você. Na mensagem, sempre presente água da rocha, o profeta diz assim, que se não houvesse um limite, filhos e filhas de Deus construiriam um mundo para Ele e moraria dentro daquele mundo. Porque esse poder está dentro da igreja. Ele disse, mas existe uma limitação. Como havia uma limitação para Jesus, a Escritura tinha que se cumprir. Quando a Escritura se cumpriu, Ele ressuscitou. Quando as Escrituras forem se cumprindo na nossa vida, as coisas vão acontecendo na hora certa, no tempo certo. Vai acontecer cada coisa. Mas essa fagulha já está dentro da noiva. É por isso que o profeta disse que o mais fraco dos filhos de Deus, o inferno está debaixo dos pés deles. Se você foi a unha do dedo de Jesus Cristo, o inferno está debaixo de você. Então nós temos que crer nisso. Crer, você precisa crer em você mesmo agora. Não deixar o diabo te jogar num complexo, te jogar lá embaixo. Dizer que você não tem nenhum valor, que você é uma fraqueza só. Você diga, eu sou uma fraqueza, mas eu digo como Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E permita que essa fé flua. Amém? Jesus falava baseado no que estava escrito a respeito dele. Quando ele disse que ele ia reconstruir o templo, ele estava baseado lá no Salmo 16, ele estava baseado lá em Jonas. E nós temos que nos basear na Escritura. Nós temos que usar ela a nosso favor, ela é nossa. Ela é palavra do seu Pai, ela é palavra do seu Pai. E você tem que usar essa palavra a seu favor. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Eu creio que o Espírito Santo foi que me deu isso aqui para entregar para vocês. Não é por causa de mim não, é por sua causa. É porque Deus te ama, é para te abençoar, é para Deus falar com você, é para você saber o valor que você tem. Você não é uma pessoa qualquer. Antes de tudo, você é um escolhido do Senhor, uma escolhida do Senhor. Por isso que Ele te revelou isso. Não importa quantas fraquezas você tenha,
quantas dificuldades você tenha, ainda assim você é um escolhido do Senhor. Foi assim com muitos e muitos. Maria Madalena chegou a fracassar como prostituta, chegou a falhar miseravelmente, mas ela era uma escolhida de Deus, uma eleita de Deus. E chegou o momento, a oportunidade dela de cair aos pés de Jesus. E é isso que nós queremos, cair aos pés de Jesus. E quando ela caiu aos pés de Jesus, ela estava na presença de quem? Daquele que criou os céus e a terra. E no dia de Pentecostes ela recebeu uma fagulha daquilo. E nós recebemos isso também. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão. Nosso Deus, eu agradeço particularmente, Senhor, pela graça e que o Senhor confirma a Tua palavra. Se isso é do Espírito Santo, que o Senhor possa confirmar com cura, com libertação, com vitórias em vidas aqui, com consolo, com encorajamento, Pai. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos dê um dia abençoado. E o culto da ceia à noite cheio da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Abençoe mais um ou outro. E até logo mais. 18h30 o culto começa, viu? A partir das 18 horas já tem programação. Minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero, Senhor, minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero, Senhor, minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor.